E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa aula vai ser uma aula introdutória sobre a termoquímica, tá? É muito importante que essa parte inicial fique bem clara para todo mundo, tá? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa parte da química que é tão interessante, que é dentro da fisicoquímica, mas que é tão interessante. Vamos lá? Bom, pessoal, primeira coisa, é importante a gente definir o que é a termoquímica, tá bom? A termoquímica é a ciência que estuda a quantidade de calor, de energia, melhor dizendo, muitas vezes na forma de calor, que uma reação química absorve ou libera. Tá? Ou seja, no fim das contas, a termoquímica é uma parte da termodinâmica. Termodinâmica é, digamos assim, é a parte maior onde a termoquímica está inserida. Tá? Basicamente, só para entendermos, termoquímica é a parte da química dentro da termodinâmica. Assim acho que fica claro para a gente entender, tá bom? E aí, pessoal, né, igual eu comentei com vocês, a termoquímica ela é uma ciência que está dentro da termodinâmica e que estuda basicamente, de modo geral, as reações químicas e as trocas de energia que acontecem entre elas, tá bom? Por exemplo, nós temos duas situações dentro da termoquímica que são fundamentais: as reações químicas que envolvem liberação de energia e as reações químicas que envolvem a absorção de energia. Tá? Essas situações estão dentro das reações químicas, mas eu vou descrever com vocês hoje um pouquinho mais também sobre os fenômenos físicos e o processo que envolve a transmissão, a troca de energia dentro de fenômenos físicos também, tá? Mas de maneira geral, por exemplo, os alimentos e combustíveis eles são substâncias, são compostos de substâncias químicas que têm energia guardada dentro delas, tá? E essa energia, ela pode ser liberada na forma de calor, por exemplo, no caso de um combustível queimando, tá? Ou então na forma de energia para a gente utilizar a energia quando eu penso dos alimentos. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer a eletrólise da água, tá? E nessa eletrólise da água, eu posso fazer com que a água seja transformada em gás hidrogênio e gás oxigênio. Só que na eletrólise da água, a água absorve energia e transforma-se em gás hidrogênio e gás oxigênio, ok? E aí que eu vou entrar detalhadamente um pouco mais nos conceitos fundamentais, coisas que nós não podemos não saber dentro da termoquímica, tá bom? Uma delas, a primeira delas, é o conceito de sistema e vizinhança, tá? Sistema, basicamente, é aquilo que eu estou estudando. O sistema é aquilo que eu estou estudando naquele momento, tá? Deixa eu tomar um copo d'água aqui também. Então, o sistema é aquilo que eu estou estudando. A vizinhança é tudo aquilo que não é o sistema, que está fora do sistema, aí nós chamamos de vizinhança. Tá? Quem define o sistema é quem está fazendo o estudo, é o analista, é o cientista. A vizinhança, consequentemente, é aquilo que está fora do sistema. Tá? E o que define, o que divide o sistema da vizinhança, nós chamamos de fronteira. Por exemplo, se eu pegar um frasco de uma reação química com a reação química acontecendo lá dentro, tá? O sistema são os componentes da reação química, as substâncias que participam da reação química. A fronteira é o que delimita esse sistema do resto. E o resto é a vizinhança. Esse conceito de sistema e vizinhança ele é muito útil para que nós consigamos entender os fluxos de energia que vão acontecer durante as reações químicas, tá bom? Então, por isso que eu estou detalhando isso com vocês, tá? Bom, o sistema pode ser aberto, o sistema pode ser fechado e o sistema pode ser isolado, tá? Tudo vai estar associado com o sistema e a vizinhança, tá? Sistema aberto ele pode trocar energia e matéria com a vizinhança. Então, por exemplo, imagina um quarto, vamos imaginar assim, um quarto aberto com a janela aberta. Tá? O que pode acontecer? Calor entra no sistema, calor pode sair do sistema do nosso quarto e matéria entra e sai. Eu jogo uma pedra pela janela, por exemplo, a matéria está saindo. Ar entra, ar sai. Então o sistema está aberto. Sistema fechado é aquele em que a matéria fica constante, mas pode ter troca de energia. Por exemplo, eu sei que vocês não estão vendo, mas o meu escritório aqui agora, ele é um sistema fechado. Por quê? É claro, né? Eu estou considerando assim uma situação ideal, né?
Por quê? Eu estou no quarto fechado, janela fechada, ar-condicionado ligado para não derreter aqui dentro, claro, tá? Ou seja, a quantidade de ar aqui dentro, ela permanece constante. Os objetos que estão aqui dentro, eles permanecem constantes. Ah, Marquinhos, mas tem o buraquinho da porta que sai ar, que entra ar? Sim, tem, claro. Então, por isso que eu estou pensando numa situação ideal, tá? Mas se eu pensar nisso, um ambiente completamente fechado, que não sai e não entra nada, nós chamamos isso de sistema fechado, tá bom? Mas um sistema fechado ele pode esquentar, ele pode esfriar, ou seja, a energia pode entrar ou sair dele, tá? Agora, um sistema isolado é aquele que está literalmente isolado de tudo. Não entra e não sai, nem matéria e nem energia. Lembrando que o parâmetro de comparação é o sistema e a vizinhança, ok? E aí, pessoal, algumas coisas, outros conceitos fundamentais que são importantes. Por exemplo, o conceito de a relação entre a temperatura e a energia cinética. Muito importante, tá? Energia cinética é uma forma de nós associarmos a quantidade de agitação das partículas que formam o material, tá? Com uma grandeza, tá? Então, por exemplo, vamos supor, vou pegar um material aqui qualquer. Eu vou pegar essa caneta. Vocês estão vendo a caneta? Tá? Essa caneta, ela tem uma temperatura. Tá? Se ela tem uma temperatura, significa dizer que as partículas, os átomos, as moléculas, as partículas que formam esse material, elas têm uma agitação interna dentro delas. A quantidade de agitação interna dentro delas, nós associamos com uma medida de temperatura. Tá? Então, eu escrevi para vocês. A temperatura é a medida da energia cinética média ou do grau de agitação das partículas formadoras do sistema. Então, não é a energia cinética do sistema caneta. É a energia cinética média das partículas que formam a caneta. Média, gente, porque não tem como todas as partículas que formam esse material terem a mesma quantidade de energia cinética. Isso é impossível, tá bom? Aí eu fiz uma relação matemática para ficar mais fácil para vocês observarem junto comigo, e eu queria mostrar para vocês principalmente essa parte onde está escrito, onde tem um balãozinho aí embaixo, vocês estão vendo? Que T é proporcional a V ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Essa é a parte mais importante. Eu estou dizendo para vocês que a temperatura é proporcional à agitação das partículas. E eu provei para vocês isso utilizando essas duas equações aí em cima. Termodinamicamente, a energia cinética está associada com K, que é uma constante chamada constante de Boltzmann, e a temperatura. Mecanicamente, a energia cinética está associada à massa, à velocidade, que aqui nós vamos entender como a agitação das partículas que formam um sistema, ao quadrado sobre 2, tá? Como a energia cinética é igual, kT fica igual a mv2 sobre 2, ou seja, T é proporcional a V. Mais uma vez, galera, a energia cinética é proporcional à temperatura. Consequentemente, quanto maior a agitação das partículas que formam o sistema, maior é a temperatura dele. Tranquilo? Continuando, uma coisa muito importante, um lembrete importante e algo que nós vamos discutir também. Não necessariamente aquecer um sistema significa dizer que a temperatura dele vai aumentar. Por exemplo, eu coloquei esse coraçãozinho de gelo derretendo aí, né, essa imagem. O que está acontecendo? O gelo está sendo aquecido, porque o gelo foi retirado do congelador a uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. Então, vamos supor, o gelo está a menos 5 graus Celsius. Tá? Aí eu tirei o gelo e coloquei em cima da mesa. A temperatura ambiente, vamos supor aqui, 25 graus Celsius. Consequentemente, como a temperatura ambiente é maior do que a temperatura do gelo, nós vamos ter um fluxo de calor do ambiente para o gelo. Eu vou até falar um pouquinho mais de calor para vocês no próximo slide, tá? Consequentemente, o gelo vai aumentar a temperatura. Primeiro, ele vai de menos 5 até 0, ou seja, o aquecimento do gelo inicialmente fez aumentar a temperatura. E depois, o aquecimento do gelo vai fazer primeiro ele derreter. Só que durante o derretimento do gelo, a temperatura fica constante se considerarmos que o gelo é formado apenas por água. Tá? Então, quando a gente tem substâncias puras,
o derretimento, no caso aqui do gelo, tá? Ele acontece com uma temperatura constante, ou seja, não necessariamente aquecer um sistema significa que ele vai aumentar a temperatura. Importantíssimo isso, tá, gente? Isso acontece por causa da chamada energia potencial que eu vou comentar com vocês, tá bom? Isso foi só um adendo, tá? Então, finalizando essa parte, vou passar para um outro conceito fundamental, que é esse que eu comentei com vocês, energia potencial. A energia potencial, ela é a energia armazenada, aspas, em um corpo e depende da posição. Da posição que eu quero dizer, por exemplo, imaginar essa bola que está aí nessa figurinha que eu coloquei para vocês. Essa bola, eu posso comprimir essa bola ou essa bola ela pode distender, comprimir e distender. A compressão, estou até procurando uma bola aqui, mas eu não achei ela agora. Se eu pegar uma bola e comprimir, se eu soltar, ela mexe, ela balança. Essa compressão da bola vai fazer com que a bola, naquele momento comprimida, tenha uma energia guardada dentro dela. Essa energia chama-se energia potencial, tá? Que pode estar na forma de que pode acontecer de várias formas, desde energia potencial gravitacional, quando o objeto está a uma certa altura, até energia potencial elástica, quando o corpo está comprimido, por exemplo, no caso dessa bola, ou distendido também. Tá bom? Então, importante, energia cinética está associada à temperatura, à agitação das partículas. Energia potencial, energia guardada dentro do sistema. Tá bom? E aí, pessoal, finalizando isso, eu queria discutir com vocês um pouco dessa ideia do calor. Calor está associada a, por exemplo, a energia térmica trocada entre dois sistemas, tá? Na forma de energia calorífica. Tá? Então, calor nós podemos entender como sendo a energia trocada entre dois corpos, ou melhor dizendo, é o fluxo de energia numa situação em que esse fluxo acontece. Tá? Por exemplo, se eu pegar dois corpos de temperaturas diferentes e colocar em contato, o corpo mais quente vai passar calor para o corpo mais frio e esse fluxo de calor vai acontecer até que esses dois corpos atinjam a mesma temperatura. O mais quente passa calor para o mais frio. Consequentemente, o mais quente diminui a temperatura, diminui a agitação das partículas. O mais frio, que recebe calor, aumenta a temperatura. Quando as temperaturas se igualam, o fluxo de calor para. E nessa posição, nesse ponto onde as temperaturas se igualam, mesmo os corpos em contato, mesmo os corpos em contato, o calor cessa porque as temperaturas se igualam e isso é chamado de equilíbrio térmico. Eu até coloquei aí para vocês, princípio zero da termodinâmica. Lembra que eu falei com vocês que a termoquímica é um pedaço da termodinâmica? Então, princípio zero da termodinâmica para vocês. Dois corpos em contato atingirão o equilíbrio térmico quando possuírem a mesma temperatura. Tá bom? Que é o que eu acabei de falar para vocês. Tá? E aí, pessoal, eu peguei um exemplo que é uma questão do vestibular da UFMG de 2013. Olha só. Uma certa quantidade de água é colocada em um congelador cuja temperatura é menos 20. Então, eu peguei a água. Vamos supor que eu peguei a minha canequinha aqui que está cheia d'água, que está a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e coloquei no congelador. O congelador é menos 20. Aí essa água vai congelar, vai ficar menos 20, tá bom? Após estar formado em equilíbrio térmico com o congelador, o gelo é transferido para um outro congelador. Então, o que acontece? Eu peguei o gelo que está a menos 20 e coloquei num outro congelador. Só que esse outro congelador, ele fala aqui para gente, cuja temperatura é de menos 5 graus Celsius. O outro congelador está a menos 5 graus Celsius. Tá? Considerando essa situação, é correto afirmar que, no momento em que é transferido para o segundo congelador, até atingir o equilíbrio térmico no novo ambiente, o gelo. Bom, primeiro detalhe aqui, gente, primeira coisa importante. O Enem não cobra mais situações, itens que é correto afirmar que. Primeira coisa. Mas essa questão é muito interessante, por isso que eu copiei ela na íntegra, tá? Então, o gelo estava menos 20 sistema, mas o ambiente que ele está inserido está menos 5. O que vai acontecer com o gelo, gente? Se o ambiente menos 5 tá,
se o ambiente está mais quente do que o gelo, menos 5 é maior que menos 20, significa que o gelo, com o passar do tempo, ele vai ser aquecido pelo congelador. Então, esse segundo congelador está aquecendo o gelo, tá? Isso acontece porque, apesar do segundo congelador estar a menos 5 graus Celsius, ele está mais quente do que o gelo que está a menos 20. Logo, o fluxo de calor, nesse caso, vai ser do congelador para o gelo. Esse segundo congelador tá esquentando o gelo. Não está errado isso não, nesse contexto, tá bom? Vamos lá. Bom, alguns princípios básicos no Sistema Internacional de Unidades, energia em joule. Um joule é 1 kg por metro quadrado por segundo ao quadrado, mas isso fica lá para a física, tá? E essa quantidade de energia pode ser transformada, melhor dizendo, para caloria. Uma caloria é aproximadamente 4,184 joules, mas isso a física descreve um pouco melhor para a gente, tá? Basicamente, Sistema Internacional de Unidades, energia está em joule, tá? Bom, e aí que está o grande detalhe, tá? Medir a energia dos sistemas é algo impossível. Então, pessoal, eu não tenho como saber quanta energia que tem essa caneta, tá? Consequentemente, energia, por ser algo muito complexo, muito amplo, nós preferimos utilizar para descrever esses processos todos, ao invés da palavra energia, nós utilizamos a palavra entalpia, cujo símbolo é o H. Tá? A entalpia ela é medida sempre a pressão constante, beleza? E a entalpia está associada com o fluxo de energia, ou melhor, a entalpia varia com o fluxo de energia. Tá? E a entalpia de um sistema, por exemplo, da minha caneta, é a quantidade de energia total do sistema, bem entre aspas, beleza? E mais importante do que isso, gente, a entalpia é uma função de estado. Logo, ela não depende do estado inicial e do estado final. Consequentemente, eu posso calcular a variação de entalpia do sistema e, com isso, tirar conclusões importantes sobre ele. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que importa para a gente vai ser a variação de entalpia. Tá? E a variação de entalpia, o ΔH, ele vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial, num sistema amplo, digamos assim, fisicamente falando. Do ponto de vista da reação química, como numa reação química reagente se transforma em produto, a variação de entalpia vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá bom? E nós temos duas situações. Quando o ΔH for negativo, significa que a entalpia final é menor do que a entalpia inicial. E aí, consequentemente, ΔH negativo, o sistema perdeu energia para a vizinhança. Então, numa situação como essa, o sistema, eu estou imaginando aqui a caneta, tá? Perdeu energia para a vizinhança. Tá? E quando o ΔH é positivo, a entalpia final é maior que a inicial, o sistema ganhou energia da vizinhança. Ok? Bom, pela primeira lei da termodinâmica, também lembrando que nós temos uma situação em que a termoquímica é um pedaço da termodinâmica, não é demérito nenhum dizer isso. Embora a energia possa assumir diferentes formas, ela não pode ser criada nem destruída. Ou seja, quando um sistema perde energia, quando o sistema ganha energia, ele perde energia de alguém e ele ganha energia de alguém. Tá? Mas, no nosso caso, nós vamos analisar apenas o sistema e não a vizinhança. Então, quando eu falar assim, perdeu energia para outro lugar, tá? Mas essa energia não sumiu. Mas eu não vou preocupar com essa energia, vou preocupar só com o que aconteceu com o sistema e não com a vizinhança, tá bom? E aí, pessoal, nós temos dois tipos de processos, um que chama endotérmico e outro que chama exotérmico. Endotérmico, endo, para dentro, são aqueles que acontecem com absorção de calor. Então, o sistema flui da vizinhança, o calor flui da vizinhança para o sistema. Logo, o exotérmico é o contrário, ele perde calor. Consequentemente, o calor, a energia, sai do sistema para a vizinhança. Tá bom? Por exemplo, nesses dois gráficos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, nessas duas figurinhas, né, melhor dizendo. Olha só, no endotérmico, o ΔH é positivo.
tá? E quando o ΔH é positivo, a energia está entrando no sistema. E, consequentemente, vice-versa, quando o ΔH é negativo, exotérmico, o sistema a energia está saindo do sistema, tá? Então, no exotérmico, o fluxo de energia é do sistema para a vizinhança, e no endotérmico, o fluxo de energia é da vizinhança para o sistema, tá bom? Detalhe importante: aquecer ou esfriar vai ser outro detalhe que nós vamos discutir, tá bom? Por exemplo, muito importante, tá? Vamos pegar esse gráfico primeiro de cima, para reações químicas, tá? Para reações químicas. O que acontece? Quando um processo é exotérmico, deixa eu voltar nessa figurinha, o exotérmico, o da direita aí para vocês, ΔH negativo, tá vendo? Quando um processo é exotérmico, o calor, a energia sai do sistema para a vizinhança, tá? Do sistema para a vizinhança. Então, por exemplo, vamos supor que dentro desse estojo, tá vendo o estojo? Dentro desse estojo está acontecendo uma reação exotérmica. O que está acontecendo? A energia está saindo do sistema para a vizinhança. Consequentemente, se eu encostar a mão aqui fora, eu vou sentir quente, tá bom? Mas, se eu enfiar o dedo lá dentro do sistema, tá vendo? Enfio o dedo lá dentro do sistema, eu vou sentir quente também. Porque quando uma reação química é exotérmica, significa dizer que a energia potencial se transformou em energia cinética. Ou seja, uma reação química exotérmica, ela faz com que tudo fique mais quente, o sistema e a vizinhança. Por exemplo, imagina uma chama que está pegando fogo, é exotérmico, tá? A combustão é um processo exotérmico. Se eu passar perto do fogo, vai estar quente, tá? Agora, não vou fazer isso, ninguém vai fazer isso, obviamente, mas vamos supor, vamos imaginar uma situação, pelo amor de Deus. Se eu enfiar minha mão dentro do fogo, vai estar quente ou vai estar frio? Vai estar quente, né? Óbvio. Ou seja, o que está acontecendo? Quando uma reação química é exotérmica, a energia potencial, a energia que fica guardada nas moléculas, nas partículas, se transforma em energia cinética, tá bom? E quando uma reação é endotérmica? Quando uma reação química é endotérmica, a energia cinética se transforma em potencial. Tá? Então, a grosso modo, quando uma reação química é exotérmica, tudo fica mais quente, o sistema e a vizinhança. Então, vamos supor que eu tenho aqui no estojo, está acontecendo dentro do estojo uma reação exotérmica. Encostei a mão aqui fora, sinto quente. Enfiei meu dedo lá dentro, o meu dedo vai sentir quente também. Exotérmica, energia potencial vira cinética, tudo fica mais quente. Agora vamos supor que dentro do meu estojo está acontecendo uma reação química endotérmica, tá? Eu encostei aqui fora, na endotérmica, a energia cinética, a temperatura, é transformada em energia potencial. Então, se a reação química é endotérmica e eu encosto no estojo, significa dizer que eu vou sentir frio, tá? Agora, se eu enfiar o dedo lá dentro, eu vou sentir frio também. Porque tanto enfiar o dedo lá dentro ou encostar aqui fora, a energia cinética, temperatura, vai ser absorvida e transformada em energia potencial nos dois, nesse caso, nesse meu exemplo, tá bom? Então, eu fiz isso aqui só para resumir um pouco para vocês. Olha, no exotérmico, o sistema tem uma diminuição de energia potencial e, consequentemente, aumenta a energia cinética do sistema e o sistema esquenta a vizinhança. É exotérmico. No endotérmico é o contrário. A energia potencial do sistema aumenta porque ele absorve a energia cinética do próprio sistema, e aí o sistema diminui a temperatura. Como o sistema está com a temperatura menor, ele acaba também puxando a energia cinética da vizinhança, tá bom? Então, pessoal, muito importante. Quando uma reação química é endotérmica, tudo fica mais frio, o sistema e a vizinhança. Quando uma reação química é exotérmica, tudo fica mais quente, o sistema e a vizinhança. Beleza? Reações químicas. Tá? Por exemplo, eu coloquei duas aqui, ó. Eu coloquei uma exotérmica e uma endotérmica. A exotérmica é a de cima, tá vendo que o ΔH é o número negativo, que aí é a produção da amônia, menos 92,2 kJ. E a de baixo
Tá vendo que eu não coloquei um valor, mas escrevi ΔH positivo? Tá vendo? Uma exotérmica e uma endotérmica, tá? Aqui eu coloquei mais dois exemplos, duas endotérmicas, tá? Então, eu coloquei a produção do ferro metálico e embaixo eu coloquei uma bolsa de gelo instantâneo, que dá aquela sensação de frio, não sei se vocês já viram, né? A bolsa de gelo instantâneo, por exemplo, nessa situação que eu peguei aqui, ela é o fenômeno endotérmico, então tudo fica mais frio, ok? Bom, e para fenômenos físicos? Tá vendo? Eu coloquei essa figurinha aí, ó. Fusão e evaporação absorvem energia endotérmico. Condensação e solidificação liberam energia exotérmica, tá bom? Esse é muito simples, né? A sublimação do sólido para o gasoso endotérmico e a sublimação do gasoso para o sólido exotérmico, tá? Bom, aí eu coloquei exemplos de fenômenos físicos agora, fenômenos físicos. Eu coloquei neve, tá vendo? É fácil, é menos 7,3 kJ, chuva, menos 44 kJ, tá? E aí, pessoal, eu coloquei algumas situações aí de ΔH de vaporização, de fusão e de sublimação para fenômenos físicos, mas só para ilustrar mesmo para vocês. Tá? Para fenômenos físicos, o que acontece é que nesse esqueminha para a direita é endotérmico, para a esquerda é exotérmico, tá bom? Isso porque nos fenômenos físicos, de maneira geral, quando tem a mudança de estado físico apenas, nós temos uma situação na qual o que modifica efetivamente é a energia potencial do sistema. Tá? Então, nos fenômenos físicos endotérmicos, ele absorve energia, transformando em energia potencial. Por exemplo, o líquido virando gás, as partículas aumentam o distanciamento entre elas, e do gás virando líquido, a gente tem uma diminuição da energia potencial, uma diminuição do distanciamento entre as partículas. Tá? Equações termoquímicas é uma forma de observarmos, escrevermos as reações químicas, tá? Consequente, e podem ser fenômenos físicos também, e eles mostram para a gente o ΔH, tá? E essa bolinha em cima, ΔH bolinha, ΔH padrão, é 25 graus Celsius e 1 atm, que esse valor foi medido. Importante destacar que esses menos 572 kJ desse processo é para 2 mols de H2, tá bom? E aí ela pode aparecer da forma endotérmica dessas situações aí que eu mostrei para vocês. E da exotérmica dessas situações que aí estão destacadas para vocês. Tá bom? Uma equação termoquímica também está associada, ela é modificada pela quantidade de espécies, está vendo na de cima? Que 1 mol de H2 libera 286 kJ e 2 mol de H2 libera menos 572 kJ. E está associada também, ela pode mudar em função do estado alotrópico. Tá vendo de baixo? Ó, combustão do carbono grafite libera 393,1. Eu estou falando libera e não estou falando menos, porque liberar já é menos, né, gente? É como se fosse, se falar liberar menos 393, é como se fosse falar assim, subir para cima, tá? Óbvio, não é bonito dizer isso. Professor de português é só um exemplo, tá? E o de baixo, carbono diamante queimando, libera 395 kJ, tá? O libera já é o menos, o que eu acabei de falar, tá? Também está associado quando nós temos situações em que os produtos estão em estados físicos diferentes. Olha só, a combustão do H2 virando H2O sólido, virando H2O líquido e virando H2O vapor. Nota que esses ΔH são diferentes porque o produto está em estados físicos diferentes. Isso acontece também, tá bom? E aí, pessoal, algumas observações. Se uma reação química num sentido é endotérmica, no sentido contrário ela é exotérmica, tá bom? Isso é importantíssimo. E para finalizar, nós estamos finalizando, toda vez que falar de estado padrão de uma substância, nós temos que imaginar que o padrão é o estado físico mais estável, a fórmula alotrópica mais estável, a forma cristalina mais estável e sempre 25 graus Celsius e 1 atmosfera, tá? Beleza? Bom, pessoal, essa nossa aula de introdução à termoquímica
ela vai parar por aqui. Depois eu vou colocar uma outra aula sobre as formas de se calcular o ΔH, então fica atento aí no canal para os próximos vídeos que aparecerão, tá bom? Não esquece de dar um joinha, um like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a divulgação. Distribui para os colegas de vocês, amigos, tá? E nós nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!